Boa noite. Confira agora as notícias de Minas nesta sexta-feira. 53% dos acidentados atendidos no Hospital João 23 são motociclistas. E você vai conhecer a história do Tiago, que teve a perna amputada depois que uma motorista bêbada entrou na contramão e bateu nele de frente. O credenciamento para quem quer fazer transporte escolar está aberto e aproveitamos o tema para alertar os pais na hora de contratar o serviço que tem que obedecer a 350 itens exigidos pela BH Trans. E nos aeroportos de Minas tem fiscalização para saber se as companhias estão obedecendo às novas regras sobre as bagagens. Termina na segunda-feira os saques das contas inativas do FGTS e o governo decidiu ampliar o prazo, mas apenas para alguns trabalhadores. Nossa série especial sobre gastronomia mineira traz hoje os bastidores da produção de cerveja artesanal. E começou há pouco em Belo Horizonte o primeiro Festival do Queijo Minas Artesanal. Dezenas de sabores num lugar só. Você vai ver também o show dos ipês colorindo as ruas da capital. Essas e outras informações a partir de agora. Nós começamos esta edição falando do trânsito, dos perigos no trânsito. Nos primeiros 6 meses do ano, o Hospital de Pronto-Socorro João 23 atendeu quase 86 mil vítimas de acidentes. Mais da metade dos pacientes eram motociclistas. Para ser uma sexta-feira normal de trabalho para o Tiago. Quando eu estava indo, o sol estava nascendo. Estava de viseira, a visibilidade era pouca, mas eu estava na minha mão certa. Mas a irresponsabilidade de uma mulher que dirigia sob efeito de álcool mudou a vida dele para sempre. Uma mulher estava na minha frente com um carro preto e essa pessoa que estava na minha frente conseguiu ver esse carro dessa moça entrando na contramão. Imediatamente ela jogou esse carro para o acostamento. E ela foi e quando ela jogou para o acostamento eu tive a colisão frontal. Tiago perdeu a perna esquerda, ficou 3 dias em coma, passou por várias cirurgias. Hoje Tiago luta na justiça para ter direito a uma pensão vitalícia, já que está impossibilitado de trabalhar. Venho passando por várias dificuldades, não está sendo fácil. Infelizmente, acidentes envolvendo motociclistas são comuns e eles acabam sendo os mais prejudicados. Em 2015, o Hospital João 23 realizou mais de 6 mil atendimentos em vítimas de acidentes com motos. De janeiro a junho deste ano, 2.900 pessoas foram atendidas, uma média de 16 atendimentos por dia. A imprudência e a disputa de espaço com outros veículos estão entre as principais causas de acidentes envolvendo motociclistas na capital mineira. Primeiro, aqueles motivos relacionados à própria dirigibilidade do veículo, ou seja, excesso de velocidade, a opção deste condutor de não sinalizar tempestivamente a intenção de manobra, gesto de braço, luzes indicadoras de direção e também identificamos motivos voltados ao próprio veículo, isto é, veículos sem equipamentos obrigatórios, a exemplo dos retrovisores com vidros trincados, a exemplo da ausência de equipamento de segurança, como as próprias antenas corta-pipa, aquele protetor de motor e o próprio equipamento de proteção desse motociclista. Então esses dois fatores juntos que somados causam esses números de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas na nossa cidade. E para evitar acidentes, algumas dicas são importantes. Você, condutor de veículo de maior porte, cuide da segurança do condutor do veículo de menor porte. Você, condutor dos veículos motorizados, cuide da segurança do condutor do veículo que não é motorizado. E todos juntos vamos cuidar, portanto, da segurança do pedestre. E ainda falando sobre motos, mas com foco agora na prevenção de acidentes com linhas de cerol, nosso repórter Diogo Ramalho tem detalhes sobre uma blitz educativa que será realizada em Contagem neste sábado. Boa noite, Diogo. Boa noite, Inácia. A blitz é em homenagem ao Dia do Motociclista, que foi comemorado na última quinta-feira. A ação acontece das 8h30 da manhã até o meio-dia, na Avenida João César de Oliveira, altura do número 849, no bairro
Eldorado. Lá serão distribuídos corta-pipas, além de materiais educativos para conscientizar os motoristas, os motociclistas, na verdade, em relação ao uso do material de segurança. E são muitos acidentes envolvendo os motociclistas, até por isso esta ação de blitz. Olha só, de acordo com os números divulgados pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais, só nesse mês de julho foram 9 atendidos devido a acidentes com linhas de cerol. Inácia. Ok, Diogo, obrigada, viu? 5 aeroportos de Minas foram fiscalizados hoje para saber se as companhias aéreas estão respeitando as novas regras de cobrança no preço das bagagens. Wanda Sampaio e Tamer Pimentel acompanharam o trabalho dos fiscais no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Na hora do embarque, uma surpresa. Gilberto descobriu que, em vez de R$30, teria que pagar R$50 para despachar a mala. Ele conta que não conseguiu fazer o processo pelo site onde comprou a passagem. Eu não acho justo eu ter que pagar mais, sendo que o site não reconhece a reserva que eu tenho. Equipes do PROCON, OAB e Ministério Público verificaram o cumprimento das novas regras estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, que agora permitem um embarque com bagagem de mão com até 10 quilos, sem o pagamento de taxas adicionais. Desde junho, a ANAC permite que as companhias aéreas cobrem para despachar a bagagem. As empresas alegaram que, com o novo regulamento, as passagens ficariam mais baratas. A falta dessa garantia foi um dos fatores que motivou a fiscalização nos aeroportos do país. O aumento de preço das tarifas foi percebido por Fátima. Ela sempre viaja a trabalho apenas com bagagem de mão. Da última vez foi em torno de 400 e alguma coisa. E hoje o valor da passagem foi 600 e pouco. Vários passageiros relatam dificuldades para entender os critérios das companhias para estabelecer os preços dos bilhetes. O consumidor, quando vai fazer a compra da passagem, muitas vezes, não é informado qual a bagagem estaria incluída, qual o valor daquela bagagem, quanto ele vai pagar se ele pagar no aeroporto. Os relatórios com o resultado das fiscalizações devem ficar prontos em 1 mês. As empresas que estiverem agindo irregularmente poderão ser punidas. Será feito todo o processo até uma conclusão que possa ser uma sanção de multa aplicada na empresa. A seguir, o prazo para sacar o FGTS termina na segunda, mas o governo vai prorrogar o prazo apenas para alguns trabalhadores. E você vai saborear com a gente a seguir mais um episódio da série Sabor Uai. E hoje é dia de conferir os bastidores das cervejas artesanais de Minas, que são reconhecidas até fora do país. O transporte escolar é uma alternativa que facilita o dia a dia dos pais. Mas para que as vans possam prestar o serviço, elas precisam respeitar 350 itens exigidos pela BH Trans. E há uma nova etapa de credenciamento aberta para quem deseja entrar neste mercado. Juliana demorou quase 2 anos para escolher o transporte escolar para a filha Mariana, de 4 anos. Tem 2 meses que a gente conseguiu um transporte que esteja apto para poder levar ela com segurança. E essa escolha não é mesmo fácil. O transporte escolar é uma alternativa que facilita o dia a dia de pais e alunos. E uma van, por exemplo, pode representar até 11 veículos a menos próximo às escolas. E não basta o veículo ter essa faixa amarela escrita escolar na parte externa. O motorista precisa preencher uma série de requisitos e portar toda a documentação necessária. O transportador escolar legalizado, ele tem que portar o registro condutor dentro do prazo de validade, a autorização de tráfego do veículo dentro do prazo de validade, bem como o selo fixado no para-brisa. A BH Trans, que gerencia o transporte escolar na capital, realiza durante todo o ano uma vistoria detalhada dos veículos, para que o serviço seja oferecido com segurança à população. São cerca de 350 itens vistoriados, desde a parte mecânica, elétrica, conservação do veículo, padronização visual, até a parte de segurança. A gente destaca a janela, ela não pode abrir mais de 15 centímetros para a criança não colocar a cabeça do lado de fora. A porta, ela não pode abrir do lado de dentro para evitar que a criança acidentalmente abra e caia da van. Os cintos todos têm que estar de pronto uso, em perfeito funcionamento, para que a criança, ao entrar dentro do transporte escolar,
coloque o cinto para ser transportado em segurança. Hoje, a frota legal de veículos escolares em BH é de 1.870 carros. E esse número deve aumentar. A BH Trans abriu um processo de credenciamento para interessados em realizar o transporte escolar na modalidade de pessoa física. Toda a documentação está disponível no portal da BH Trans. A pessoa entra lá, vai ver toda a documentação necessária para participar desse credenciamento. Essa apresentação desse documento depende de um agendamento prévio para ele ser atendido aqui na BH Trans. Sendo aprovada a documentação, ele vai ficar aguardando ao final de 30 dias, que é 21/8/2017, a gente vai soltar uma lista dos aprovados, bem como a classificação, se necessária, realizada através de sorteio. Seu Maurício trabalha com transporte escolar há mais de 40 anos e se preocupa com a segurança dos clientes. Eu arrumo o carro, não é para BH Trans. Eu arrumo o carro para mim e para os meninos, entendeu? Trago aqui para conferir. Foi sancionada hoje pelo governador de Minas, Fernando Pimentel, a lei que cria medidas preventivas para conter a violência contra professores e servidores da educação aqui no estado. De acordo com o texto da lei, é considerado como violência qualquer ação que cause morte, lesão corporal, dano psicológico ou psiquiátrico ao profissional da área. A lei também determina a realização de seminários e debates com o tema Violência nas Escolas e Cultura de Paz. Termina na segunda-feira os saques das contas inativas do FGTS. Quem comprovar que não pode comparecer ao banco até a data, terá o prazo ampliado até o final do ano que vem. O governo ainda vai detalhar a medida que vale, por exemplo, para pessoas doentes. Rosilene já poderia ter sacado o dinheiro da conta inativa no mês passado, mas só hoje a professora veio a uma agência da Caixa. Dá para me pagar uma continha, né? Ajuda muito. O prazo para fazer o saque das contas inativas termina na próxima segunda-feira. Tem direito ao benefício o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até dezembro de 2015. A Caixa alerta aos trabalhadores que este é o último lote para os nascidos no mês de dezembro. Mas aqueles trabalhadores que de outros meses, de outros calendários, eles podem comparecer à Caixa até a data de 31 de julho, segunda-feira, que é o último dia para este recebimento. O governo prorrogou até 31 de dezembro de 2018 os saques das contas inativas para quem comprovar a impossibilidade de comparecer às agências da Caixa e às casas lotéricas. Entre eles estão os doentes graves e os presos. Uma minoria, já que cerca de 98% dos trabalhadores já retiraram os recursos do FGTS. Dos quase 43 bilhões de reais retirados das contas inativas, cerca de 14 bilhões foram usados para pagar dívidas. Paguei o conserto do meu carro que eu estava devendo, posso rodar com ele agora tranquilo e sem dívida. Os recursos do FGTS também favoreceram setores de comércio e de serviços, com a injeção de mais de 16 bilhões de reais. Juliana gastou boa parte do dinheiro na viagem de férias com a família. Deu pra gente passear bastante, alugamos carro, fizemos passeios, férias inesquecíveis. Minas Gerais é o segundo estado do país em número de produção de cervejas artesanais. Nossos selos são premiados em todo o mundo e fazem um registro autêntico e inspirado nas serras de Minas. Nós vamos saborear um pouco desse sucesso no quadro Sabor Uai. As cervejas fabricadas aqui têm referências do rock. São 6 opções que não saem do cardápio, além das esporádicas feitas em datas especiais. A cervejaria atualmente fabrica cerca de 10 mil litros por mês. Veio de um hobby, na verdade. Um dia a gente descobriu que daria para produzir cerveja em casa. A gente especificamente encontrou no rock and roll o conceito da nossa cervejaria. Minas já é o segundo maior estado produtor de cervejas artesanais do país. A região metropolitana da capital conta com 31 cervejarias desse tipo e foi considerada recentemente como polo produtor. A gente viu o cenário crescer assim, de uma forma rápida demais, até às vezes a gente se assusta com a velocidade com que vem crescendo. E o trabalho artesanal exige muita atenção e dedicação. São várias etapas até que a cerveja seja engarrafada. Entre elas, a pesagem dos grãos, a filtragem, fermentação, maturação e a carbonatação. Tudo acompanhado online 24 horas. Todos esses processos podem levar até 40 dias.
Bom, e quando a gente fala em cerveja, principalmente nessas cervejas artesanais, a gente já começa a pensar no complemento, naquele churrasco no final de semana. E por isso, a gente está aqui com o chefe Felipe Galastro, que vai preparar alguns pratos pra gente, né, chefe? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente. Dá para harmonizar, fazer uns pratos bem bacanas com cervejas artesanais, né, chefe? Claro, isso é excelente. Carne e cerveja é uma combinação perfeita, né? E ainda mais quando a gente juntar uma cerveja artesanal com cortes especiais de carnes preparados de forma especial, isso fica sensacional. Até a brasa tem um preparo especial. O chefe usa uma lenha frutífera, neste caso de maçã. A técnica é para aromatizar as carnes. Cebola, tomate e batata, que pré-cozidas foram colocadas direto na brasa para dar nuances de queimado, um sabor de fogueira. E o sabor simplesmente maravilhoso, chefe, parabéns, realmente tudo muito, muito bom. A questão da harmonização, a gente até dá umas dicas, pega as cervejas aqui, eu posso induzir as pessoas ao que já combina melhor, mas a realidade é que o importante é ser feliz. Em Minas, né, que é chamada a Bélgica brasileira, né, por conta dessas experiências com diversos ingredientes diferentes. Então, é de fato assim, uma experiência, é uma possibilidade de experimentação muito nova e recente e que tem agradado muito ao paladar mineiro. Vamos falar agora da previsão do tempo. A Defesa Civil da capital emitiu um alerta de baixas temperaturas até a próxima terça-feira. Uma massa de ar frio deixa os termômetros abaixo dos 11 graus aqui em BH. E a sensação de frio vai ficar ainda mais intensa, principalmente de manhã e ao anoitecer por causa dos ventos fortes. Vamos conferir aqui no telão como serão os próximos dias. Nós teremos já no sábado amanhã uma mínima de 10, que vai se repetir também no domingo, com a mesma máxima nos 2 dias. E na segunda-feira sobe um pouquinho a mínima e também um pouquinho a máxima, mas continuamos no frio, né? Bom, e agora a gente vai falar aí de um outro assunto, porque 800 quilos de maconha são apreendidos dentro de 3 veículos. Todas as informações a seguir. E você vai ver também Patrimônio Cultural de Minas Gerais, o queijo artesanal tem evento dedicado exclusivamente a ele. Dá para comer queijos de todas as partes do estado aqui na capital. $800 quilos de maconha são apreendidos e uma pessoa é presa em um sítio na cidade de Monte Santo, no sul do estado. Luciana, as drogas estavam dentro de veículos. Traz a informação para nós. Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Quase 1 tonelada de maconha estava assim dentro dos 3 veículos. Segundo a Polícia Civil, na hora do flagrante, apenas uma pessoa estava lá no sítio tomando conta do material. Seria um vigia, né? Ele disse à polícia que não é usuário, não é traficante, estava ali só para ganhar R$3 mil para vigiar o material. A polícia agora está à procura dos verdadeiros donos dessa droga toda aí, viu, Inácia? Ok, obrigada, Luciana. Até segunda. Até lá. E o convite agora é para você refletir, visitar suas próprias opiniões sobre um assunto polêmico e bem atual. O ponto de partida do nosso colunista Pedro Maciel é a definição de uma lista estratégica de prioridades para governos e especialistas. O que mais importante no planeta deve ser preservado. Eis a questão que atormenta aqueles que defendem o sistema ecológico. O ambiente só será preservado a partir do momento em que a sociedade desenvolver uma nova noção de cidadania. É importante lutar para preservar o ambiente, mas os ambientalistas também deveriam cerrar fileiras para impedir a situação de descaso em que vivem os sem teto ou os sem terra. Qualquer ambientalista atento, ou mesmo um economista disperso, vai dizer que o homem contemporâneo vive em condições subhumanas por causa das leis do mercado, da luta de classes e ainda por causa das leis da história. Podem até mesmo justificar essa tragédia recorrendo às leis da evolução das espécies. O pensamento ecológico herdou os princípios e a moral da Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos Humanos. Eles defendem primeiro a terra, depois as espécies e, por fim, o ser humano. Não devemos esquecer que o homem é um ser moral e é o único capaz de respeitar alguém ou alguma coisa que não seja ele próprio.
Começou há pouco o primeiro Festival do Queijo Minas Artesanal aqui em Belo Horizonte. O produto que mais representa a nossa cultura não perdeu a tradição da produção artesanal, mesmo depois de tantos anos da criação e da receita e com toda a tecnologia atual. Últimos preparativos para receber o primeiro Festival do Queijo Minas Artesanal. O evento vai ter início na noite desta sexta-feira e vai até domingo na Serraria Souza Pinto. A feira vai reunir produtores das 7 regiões oficialmente reconhecidas pelo Estado. Chefes renomados vão apresentar pratos especiais e os visitantes poderão votar no melhor queijo, além de poder harmonizar os queijos com azeites, cervejas e vinhos e ainda participar de cursos, palestras e degustações. O objetivo nosso é sempre estar promovendo os produtos de Minas Gerais, procurando agregar valor, dar classificação, qualidade, para que a gente tenha retorno para as famílias que vivem disso, renda, emprego e que eles se fixem nas suas propriedades. Então esse é o grande objetivo. Ele está na mesa dos mineiros, faz parte da história sociocultural do estado e é fonte de renda de aproximadamente 30 mil pequenos produtores em 600 cidades de Minas Gerais. Túlio faz parte da 5ª geração de uma família de produtores. O processo de preparo permanece praticamente o mesmo desde o século XVIII. Além da utilização do leite fresco, cru, outras características mantêm a tradição. O pingo é um fermento lácteo que é coletado desse queijo, tá, na produção do dia, para ser usado no dia posterior. Ou seja, a gente recolhe um pouco daquele soro fermento que escorre do queijo e ele é utilizado para fabricar o queijo no dia seguinte. Isso em todas as 7 regiões produtoras se produz da mesma forma, utilizando leite cru, né? Leite que não passou por pasteurização, o coalho, que hoje é industrializado, o pingo, que é esse soro fermento, e o sal. Recentemente, a qualidade do queijo artesanal mineiro representou o Brasil em um festival na França e se destacou. Foi muito importante para a gente porque realmente a qualidade do nosso queijo, né, foi mostrada para o mundo, né? Voltamos de lá ao todo para Minas Gerais com 12 medalhas, tá? Do ouro, do super ouro ao bronze. A estimativa do setor é de que a produção do queijo artesanal gere 400 milhões de reais por ano no Brasil, se considerarmos o preço médio de R$ 12 o quilo. Todas as informações do festival estão no site festqueijominasartesanal.com.br. O inverno marca o período de floração dos ipês, uma das árvores mais comuns aqui na capital. E não tem como não registrar esse momento. Nas ruas é fácil encontrar pessoas fazendo fotos e vídeos para postar nas redes sociais. Afinal, os ipês dão um colorido todo especial à nossa cidade. Impossível passar por eles e não tirar uma foto. Belo Horizonte está uma cidade linda. Os tons rosa fazem contraste com o cinza do concreto em um dos cartões postais da capital mineira, a Praça da Liberdade. Isso se deve à floração dos ipês, que estão espalhados por toda a cidade. A gente tem que aprender a parar para enxergar as belezas, né? Tão maravilhosas. E a paisagem colorida em meio ao céu azul encanta os turistas. A gente acabou de chegar de Brasília, ela também está repleto de ipê. Tão lindo quanto BH. Eu moro no Rio de Janeiro, estou aqui resolvendo umas questões. E chegar aqui, com essa beleza pura aqui, né? O que mais eu quero? É pura poesia. Com um clima frio e seco, o ipê identifica um risco para a sua sobrevivência e, por isso, antecipa sua floração. Eles acham que eles vão morrer e, por isso, eles soltam suas folhas, se preparam para florir, para poder soltar sementes na natureza e gerar novos descendentes. Então, é uma reação que a planta tem ao estresse causado pelo inverno. Os ipês são as árvores mais populares e charmosas da capital mineira. Até setembro, a paisagem da cidade vai seguir um ciclo de cores, em tons de rosa, roxo, amarelo e branco. Primeiro é a florada rosa e roxa, logo depois vem a amarela, dura uma semana, e por último vem a florada dos ipês brancos, que duram apenas 2 dias. E mesmo as flores caindo em poucos dias, elas ainda são um espetáculo da natureza, pois deixam verdadeiros tapetes colorindo a cidade. São lindos, né? A cor vibrante com esse céu azul. Lindo, maravilhoso. Adoro isso aqui. Coisa muito boa, muito bonita.
Nosso jornal termina por aqui. Eu agradeço a sua audiência e conto com você na segunda-feira. Tenha um excelente final de semana. Boa noite.